Capítulo 2 Manifestações físicas. Mesas girantes. Dá-se o nome de manifestações físicas àquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como os ruídos, os movimentos e o deslocamento de corpos sólidos. Alguns são espontâneos, quer dizer, independentes de toda vontade. Os outros podem ser provocados. Não falaremos primeiro senão destes últimos. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular dado a uma mesa. Este efeito se produz igualmente sobre todos os outros objetos, mas a mesa sendo sobre a qual mais se exercitou porque era mais cômoda, o nome de mesas girantes prevaleceu para a designação desse tipo de fenômeno. Quando dizemos que esse efeito foi um dos primeiros a serem observados, queremos nos referir a estes últimos tempos, porque é bem certo que todos os gêneros de manifestações foram conhecidos desde os tempos mais recuados. E não pode ser de outra maneira, uma vez que são efeitos naturais, devem ter se produzido em todas as épocas. Tertuliano fala em termos explícitos de mesas girantes e falantes. Esse fenômeno, durante algum tempo, alimentou a curiosidade dos salões, depois foi abandonado para passar a outras distrações, porque não era senão um objeto de distração. Duas causas contribuíram para o abandono das mesas girantes. A moda para as pessoas frívolas, que raramente consagram 2 invernos ao mesmo passatempo, e que coisa prodigiosa para elas, dispensaram 3 ou 4 a este. Para as pessoas graves e observadoras, daí saiu alguma coisa de sério que prevaleceu. Se negligenciaram as mesas girantes, foi para se ocuparem das consequências muito mais importantes em seus resultados. Trocaram o alfabeto pela ciência e eis todo o segredo deste aparente abandono, do qual tanto ruído fizeram os ridicularizadores. Como quer que seja, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita, e a esse título nós lhe devemos algum desenvolvimento, tanto mais que, apresentando os fenômenos em sua maior simplicidade, o estudo das causas será mais fácil, e a teoria, uma vez estabelecida, nos dará a chave dos efeitos mais complicados. Para a produção do fenômeno é necessária a intervenção de uma ou várias pessoas dotadas de aptidão especial e que se designam sob o nome de médiuns. O número dos cooperadores é indiferente, a não ser que, na quantidade, pode-se encontrar alguns médiuns desconhecidos. Quanto àqueles cuja mediunidade é nula, sua presença é sem nenhum resultado e mesmo mais nociva que útil pela disposição de espírito que frequentemente carregam. Os médiuns gozam sob esse aspecto de uma força mais ou menos grande e produzem, em consequência, efeitos mais ou menos pronunciados. Frequentemente, uma pessoa médium poderosa produzirá ela sozinha mais do que 20 outras reunidas. Lhe bastará pousar a mão sobre a mesa para que no instante se mova, se eleve, tombe, dê saltos ou gire com violência. Não há nenhum indício de faculdade mediúnica, só a experiência pode fazê-la conhecer. Quando em uma reunião se quer ensaiar, é preciso muito simplesmente sentar-se ao redor de uma mesa, pousar as mãos estendidas em cima, sem pressão nem contenção muscular. No princípio, como se ignorasse a causa do fenômeno, se havia indicado várias precauções, depois reconhecidas como absolutamente inúteis. Tal é, por exemplo, a alternância dos sexos. Tal é ainda o contato dos dedos mínimos nas diferentes pessoas, de maneira a formar uma cadeia não interrompida. Esta última precaução havia parecido necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois, a experiência demonstrou sua inutilidade.
A única prescrição rigorosamente obrigatória é o recolhimento, um silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência se o efeito se faz esperar. Pode ocorrer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força medianímica dos coparticipantes. Dizemos ainda que a forma da mesa, a substância da qual foi feita, a presença de metais na senda das vestes dos assistentes, o dia, as horas, a obscuridade ou a luz e etc., são tão indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Só o volume da mesa tem alguma importância, mas somente no caso de que uma força medianímica seja insuficiente para vencer a resistência. Em caso contrário, uma única pessoa, uma criança mesmo, pode fazer erguer uma mesa de 100 quilos, enquanto que em condições menos favoráveis, 12 pessoas não fariam mover a menor mesinha. Estando as coisas nesse estado, quando o efeito começa a se manifestar, ouve-se geralmente um pequeno estalido na mesa. Sente-se como um frêmito, que é o prelúdio do movimento. Parece fazer esforços para desprender-se, depois o movimento de rotação se pronuncia. Se acelera ao ponto de adquirir uma rapidez tal que os assistentes experimentam sérias dificuldades para segui-la. Uma vez estabelecido o movimento, pode-se mesmo afastar-se da mesa, que continua a se mover em diversos sentidos, sem contato. Em outras circunstâncias, a mesa se levanta e se endireita, tanto sobre um só pé, tanto sobre o outro. Depois retoma docemente a sua posição natural. Outras vezes ela se balança, imitando o movimento transversal ou longitudinal de um barco. De outras vezes, enfim, mas para isso é preciso uma força medianímica considerável, se destaca inteiramente do solo e se mantém em equilíbrio no espaço, sem ponto de apoio, erguendo-se mesmo por vezes até o teto, de modo que se possa passar-lhe por debaixo. Depois desce lentamente, balançando como faria uma folha de papel, ou cai violentamente e se quebra, o que prova de maneira patente que não se é joguete de uma ilusão de ótica. Um outro fenômeno que se produz muito frequentemente, segundo a natureza do médium, é o dos golpes dados na própria textura da madeira, sem nenhum movimento da mesa. Esses golpes, algumas vezes muito fracos, outras vezes bastante fortes, se fazem ouvir igualmente nos outros móveis do apartamento, contra as portas, as paredes e o teto. Voltaremos ao assunto num instante. Quando ocorrem na mesa, produzem nesta uma vibração muito apreciável pelos dedos e, sobretudo, muito clara, quando se lhe aplica ao ouvido.